Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje nós estamos então caminhando na narrativa de Lucas rumo ao nascimento de Jesus. Hoje nós vamos ler os versículos, o capítulo 2 de Lucas, dos versículos de 1 a 4, que dizem o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam à sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. É interessante a gente perceber que o texto, que o capítulo que vai narrar exatamente o nascimento de Jesus, ele começa nos situando o nascimento de Jesus no momento histórico. E por que isso acontece? Por nos mostrar como, por exemplo, Mateus, que fala das genealogias, né? Por que fala Mateus das genealogias? Por que Lucas fala a respeito de César Augusto? Porque ele nos mostra que Jesus não é mais uma historinha. E aí hoje, eu estava lendo esse livro aqui, do Timothy Keller, que chama O Natal Escondido, e ele fala algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Chegamos então à narrativa do Natal. À primeira vista, ela se parece muito com outras lendas. Aqui está um relato sobre alguém de um mundo diferente que ingressa no nosso, alguém que tem poderes miraculosos, consegue acalmar a tempestade, curar e ressuscitar pessoas, até que seus inimigos o entregam, ele é condenado à morte e parece que toda esperança se acabou, mas por fim ele ressuscita dos mortos e salva todo mundo. Lemos isso e pensamos, mais um grande conto de fadas. De fato, parece que a história do Natal é mais um conto, mais um relato apontando para essas realidades subjacentes. No entanto, ele vai falar aqui do Evangelho de Mateus, mas a gente pode colocar também o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus nega essa ideia ao fundamentar Jesus na história. Não em um era uma vez. Diz que isso não tem nada de conto de fadas. Jesus não é mais uma história adorável apontando para essas realidades subjacentes. Ele é a realidade subjacente para a qual todas as histórias apontam. Então é interessante a gente pensar que quando os evangelistas ou quando os escritores dos evangelhos decidem situar a história de Jesus num momento específico, é para nos dizer que por mais maravilhoso que possa parecer, que por mais incrível que pareça com um conto de fadas, esta é uma história real. E aí a gente vê então aqui que ele fala especificamente em Lucas de César Augusto. Quem foi César Augusto? César Augusto, ele foi o primeiro imperador romano. Ele foi o primeiro, então, a ser chamado de César. E qual que era a característica de César? César Augusto era um homem mau, era um homem cruel, era um homem que conseguiu a paz em Roma na base da morte e da destruição. Ele intimidava as pessoas e com isso, então, a gente entende que Jesus, ele seria o príncipe da paz. Em contraste com César, ele traria a paz consigo e uma paz que é uma escolha. Quando eu escolho seguir a Cristo, eu encontro, então, essa paz. Não é uma paz imposta, é uma paz conquistada por Cristo. E aí o texto continua nos falando, então, que César Augusto decide fazer um recenseamento. Para que ele foi fazer esse recenseamento? Por duas razões principais. A primeira, para saber quantos homens ele teria no seu exército, e a segunda, para saber quantas pessoas ele poderia taxar. Era um interesse puramente para mostrar o seu poder, para mostrar a sua autoridade. Porém, Deus usou algo completamente humano, algo completamente egoísta, para mudar o rumo da história.
foi essa escolha de César Augusto que permitiu que o nascimento de Jesus se desse em Belém e completasse então o que havia sido escrito. É muito interessante a gente observar que Deus usa até o egoísmo humano. Deus usa até um governante cruel para mostrar a sua glória e para que o seu plano de salvação para a humanidade se cumpra. Na quinta-feira nós vamos chegar ao ápice da nossa história, que é o nascimento de Jesus. Meu Pai, volta amanhã e eu vejo você na quinta então. Tchau, tchau!